Hoje o Imobcast recebe uma profissional que construiu uma trajetória sólida no mercado imobiliário de Umuarama. Com anos de experiência, muito trabalho e visão de mercado, ela se tornou uma das referências quando o assunto é locação de imóveis na cidade, administrando uma das maiores carteiras do setor. Mas além de profissional respeitada, existe também a mulher que conciliou carreira, desafios do mercado, família e agora vive uma fase muito especial da vida, ser avó. Histórias como a dela mostram que no mercado imobiliário não se constrói apenas negócios, se constrói credibilidade, relacionamentos e legado. Hoje nós vamos conversar sobre a trajetória do mercado imobiliário, ética, locação e também sobre os desafios e conquistas de uma mulher que ajudou a escrever parte dessa história em Umuarama. Seja muito bem-vinda, Rosê Márcia. Para a gente é um grande prazer poder te receber aqui, mas também poder contar para as pessoas histórias que nem todo mundo vê, porque o que todo mundo vê e sabe de fato é sobre a sua trajetória e o seu sucesso aí na carteira do ramo imobiliário. Mas nem todo mundo sabe de onde você veio. Então, para a gente é uma grande honra poder compartilhar disso com as pessoas e saber mais também. Então, muito obrigada pela sua disposição e pelo seu tempo. Eu que agradeço. Uma alegria estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história realmente. Como que começou essa sua trajetória no mercado imobiliário? Eu entrei no ramo imobiliário em 99. Entrei em fevereiro de 99. Na imobiliária Dimensão, tinha uma vaga para o financeiro. E eu trabalhava em outra situação, né? E aí a minha amiga Rosa era gerente, falou, você não quer começar aqui com a gente? Uma experiência nova, né? Eu falei, vamos lá. Aí aceitei e comecei. E isso em 99. No decorrer do ano, o Dorival e o Jabs, eles dividiram a sociedade. E eu desci com o Jabs. Então, em 2000, iniciou a Garcia Imóveis, que é a que nós temos até hoje. Mas era só o Jabs. Então, e conforme as coisas, né, a gente vai trabalhando, vai vendo, eu achei muito interessante as pessoas quando iam atender a venda e a locação, eu só fazia o financeiro e eu quis estudar um pouco mais sobre isso. Aí eu comecei a estudar sobre a locação e a venda eu achava interessante, mas até então não sabia vender ainda. Aí atendendo a locação, as pessoas, né? E conheci o seu Zumiro. O seu Zumiro, já era em 2001, mais ou menos, aí o seu Zumiro falou para mim, você não vende? Eu falei, seu Zumiro, eu não vendo, eu atendo locação. Então você vai vender para mim. Você atende bem a locação, então você vai vender para mim. Falei, Falei, então vamos lá, né? Aí ele me ensinou. Então como que ele ensinou? Como que eu tinha que fazer? Então, ó, eu vou te passar uma proposta, você vai lá, você passa pro vendedor essa proposta dessa forma. Aí vamos ver o que ele tem para falar. Aí eu fui lá e passei a proposta. Aí peguei a resposta dele, daí vim com o seu Zumiro novamente. Aí expliquei para ele falou assim, então, agora você vai lá e você vai falar isso, porque é assim que a gente vai trabalhar, assim que trabalha a venda, né? Aí ele foi me explicando e eu fui fazendo. Fiz a minha primeira venda. Fiz minha primeira venda quando eu peguei, achei interessante, falei, nossa, né? Gostei. Mas eu gostei do trabalho também, né? E ali foi minha primeira venda. O seu Zumiro que deu o pontapé inicial de eu começar na questão de vendas. E aí nós fomos, né? A locação, ela foi crescendo, e eu fiquei com o Jabs até 2011. Em 2011, o Valdir, da Ilha Bela, me chamou, me fez uma proposta. E eu desci, fui com o Valdir lá para Ilha Bela. Lá no Valdir eu fiquei 4 anos. Até que o Rafa, filho do Jabs, ele me chamou para conversar. Ele me chamou para vir de volta. Eu falei, eu vou, né? Mas me chamou para vir de volta. Eu falei, eu vou, mas não como funcionário, né? Ele falou, não, nós queremos que você venha como sócia.
Aí foi onde eu voltei para a Garcia Imóveis em 2015, que daí iniciou a Garcia e Magan, que é a Garcia Imóveis, mas a Garcia e Magan. Garcia do Jabes e Magan, meu, que nós estamos juntos até hoje. E como que é essa história da Rosemárcia e do Jabes? Como que é essa relação de vocês dois de tanto tempo? É uma questão de confiança, né? Nós estamos juntos há bastante tempo, né? Toda a minha trajetória, tirando esses 4 anos, foi com o Jabes. E quando eu voltei, ele, assim, me deu toda a abertura. Vai e toca, né? Da minha forma, do meu jeito. E o Jabes sempre muito parceiro e confia bastante no meu trabalho. E foi onde a gente começou a desenvolver um trabalho diferente. Aí eu já estava na venda também, né? E a locação e a venda, que a gente tinha um projeto de crescimento. E foi o que aconteceu, trabalhando, e esse crescimento aconteceu. E desde esse seu início, qual que você vê que foi o maior desafio na sua carreira? Ser mulher no ramo imobiliário. Você sente que você teve que se provar mais só por ser mulher? Sim. No começo, eu me lembro da Madalena. Era uma mulher que vendia fazenda, né? Então tinha Madalena no ramo imobiliário. Tinha nós da locação. Mas para venda mesmo, eu me lembro só dela. Então é um ramo totalmente masculino. E entrei nesse ramo e foi muito difícil. Teve dia, Tainara, de voltar para casa muito triste. Assim, sabe? Até chorei algumas vezes de voltar, assim, que eu fui desrespeitada. Não eu, pessoa, a Rosemárcia, não, o meu profissionalismo foi desrespeitado por ser mulher, sabe? Então eu tive que provar, tive que trabalhar muito para provar esse profissionalismo diante desse, né, mundo que era mais masculino. Mal eles sabiam que você ia chegar e você mesmo que ia lá colocar a placa, você ia subir no telhado, você ia pegar de madrugada, acordar, ir lá ajudar a tirar a água do barracão das pessoas. Ou você é a Rosemárcia que matava porco. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Mal sabia eles, né, quem era eu. Mas realmente, assim, eu sempre gostei muito de fazer, né, sempre. Eu acho que a locação, eu sou apaixonada pela locação. Né? A locação, ela é problema que você resolve, mas alguns problemas você resolve de uma forma muito leve, tem outros que é mais difícil de resolver, mas tudo é resolvido, tudo. E realmente, eu vim de uma outra situação, né, que antes eu trabalhava no sítio, nós tínhamos uma chácara, meu pai tinha uma chácara, e meu pai, ele trabalhava na prefeitura, né? Então, ele me ligava para Rosemárcia. Tem que vender porco, o pessoal quer porco. E aí eu lá, matava o porco, limpava e levava para vender para o pessoal. Então eu já vim dessa situação, né, da gente ter desafios e enfrentar eles, né. E quando tinha, assim, que eu chegava na minha casa e triste com alguma situação, meu pai falava, vai lá e faz. Você pode, você é mulher, você consegue. Vai e faz. E assim eu fazia. Meu pai foi o meu grande incentivador. Vai e faz. E você sente que ser mulher também te deu vantagem? Ou qual você sente que é a maior diferença por ser mulher no mercado de trabalho? A venda, ela funciona de uma forma diferente, você sente, entre a mulher vendendo e o homem vendendo? A mulher, ela é mais cautelosa, né? Ela assim, ela consegue administrar as situações com mais leveza, eu acredito. Isso, para nós, é uma facilidade. Né? Isso, para nós, é onde a gente sai um pouco na frente dos homens. Então tem situação que de homem para homem fica um pouco mais difícil, né? O homem é mais incisivo. A mulher não, ela ouve mais, ela percebe nos detalhes, é mais cuidadosa nas palavras, cuidadosa no trato da negociação. Falo por mim, tá? Mas cuidadosa no trato da negociação. Não responde de pronto. Né? Você pensa, analisa a situação para que você consiga levar da melhor forma possível. Existe estresse? Existe, mas a gente conseguir controlar da melhor forma possível. Né? E isso para mim é uma facilidade, sendo mulher. E se o homem chega para comprar sem a mulher?
É mais fácil ou mais difícil? Eu brinco sempre, principalmente na locação. Às vezes os homens chegam lá, né, para ver imóvel, traz quem manda. Porque você vem, você olha, mas o homem vem com o olhar dele. De repente vem a esposa, que tem os filhos, tudo, ela tem um outro olhar. Então, a casa, normalmente, é da mulher. É ela que sonha em manter a família, como que ela vai manter a família. Então, por isso que eu brinco sempre, faz quem manda, que a casa é da mulher. E a facilidade de ser mulher é que você entende a outra mulher. Às vezes não precisa falar muito, que você já sabe para que caminho tomar, para qual imóvel você vai levar, para que dê certa negociação. Né? Porque você já tem essa empatia de olhar e falar, ela gostou mais dessa região. Então, facilita. Em algum momento você, por ser mulher, como que foi? Porque hoje você já tá aí com a Maria Clara na faculdade, já tá com o Noah, mas como foi lá no início, quando você ainda precisava desbravar o que você desbravou, né? Lá no início da carreira e com um bebê, às vezes pequeno, né? Como que funcionou para você conciliar isso? Porque hoje você já tem uma carteira grande, mas ela já foi pequena, né? Então, assim, como que você fez nessa época para você fazer crescer essa carteira, como eram os planos seu e do Jabs, e ainda assim criar sua filha, ser esposa e tudo mais? No começo foi difícil, né? Aí a minha filha é pequena, mas é tudo a questão de organização. Antes de ser empresária, de ser corretora, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filha, eu vou no mercado, eu organizo a casa, funcionário. Então, assim, você tem toda uma logística atrás antes de ser a corretora e de ser empresária. Então, tudo com organização. Quando eu vou fazer, minha filha era pequena, eu já deixava tudo organizado de uma forma que ia chegar nos horários corretos. E assim, quando eu estava com ela, eu era 100% dela. Tempo de qualidade eu adotei na minha vida. Então, o tempo de qualidade com ela, naquele momento, era dela. Eu não abro mão na hora do almoço, eu não atendo o telefone, eu não respondo mensagens, que a hora do almoço é sagrado. É com a minha família. E isso foi sempre assim. Nos domingos, é o domingo com a família. Até meus amigos, quando ia marcar churrasco, antes, né, assim, a gente na juventude, né, já sabia, não marcava no domingo. Domingo é da família. Sempre foi assim. Então, é com organização e tempo de qualidade. Sempre adotei dessa forma. E deu certo. E como que faz com essa organização agora com o Noah, para não ficar agarrada com ele o dia inteiro? Ai, difícil, uma delícia. Ai, tudo de bom. Deus foi muito cuidadoso comigo, muito cuidadoso. Era só eu e minha filha, fiquei viúva do Covid, vai fazer 5 anos, e era só nós duas, a minha família. E de repente veio o Noah, uma bênção. A minha vida, assim, ela deu uma reviravolta. Em que sentido? Horários, né? Adequação, horários, trabalho, a Maria Clara na faculdade, ele para cuidar, mas tem a babá que cuida, então a minha mãe que dá um suporte grande, mas também, a hora que está com ele, não tem celular, não tem nada, tem os horários daí, né? E depois eu respondo, né? O que for possível sempre, mas assim, aí naquele momento é com ele. Então é possível você trabalhar, você ser vó, você ser mãe, você ser mulher, você viajar, você ir para o acampamento. É possível fazer tudo isso com organização. Fazer tudo isso com organização. Fui esposa também, né? Esposa também. Então, assim, isso tudo era feito de uma forma que sempre prestando atenção para não faltar em nenhum dessas, né, das situações que a gente tem que viver. Então, sempre com organização, com tempo de qualidade. Então, a gente sempre organizando. E você vê que sendo vó, isso mudou alguma coisa na sua perspectiva de trabalho? Eu sempre fiz tudo com muito amor. Mas com o Noah, assim, é tão bom quando a gente vende uma casa e que as pessoas vão morar nela, assim, você vê tanto amor envolvido, né? Então, eu quero que as pessoas vivam dentro dessas casas que eu não vendo tijolo. Eu não vendo tijolo, eu não vendo assim uma parede de tijolo, não. Eu vendo um lar, eu vendo uma felicidade, um sonho para as pessoas. Não é só tijolo. Eu vendo, quando eu vou vender uma sala, eu vendo a sala, um sonho que eu, como empresário, colocar a sua empresa naquela sala. Né? Ter um crescimento ali dentro daquela sala. Quando eu vendo para
para investidor, eu vendo a aposentadoria, a segurança dele. Então, a gente não vende tijolo, né? Uma construção simples assim. Então, mais amor envolvido. É tão bom a gente ver as pessoas vivendo tudo isso com muito amor. E por falar em segurança, né, que você comentou sobre empresário, como que você vê essa questão do investimento imobiliário hoje? Ele é um investimento seguro? A gente falando, porque muitas notícias a gente vê sobre banco, sobre investimento, sobre Selic. Então, o que você fala hoje para quem quer investir em imóvel? Olha, o imóvel foi, é e sempre será o investimento mais seguro. Ninguém tira ele de você. Ah, mas daí tem o dinheiro, né, no banco, rende. Tá, mas e a valorização do seu imóvel? Será que quando você tirar esse dinheiro do banco, você vai conseguir comprar esse imóvel que hoje está à venda, mas quando forem tirando esse dinheiro do banco, esses imóveis também vão ter uma alta? Então, às vezes, você tem que analisar isso. Tem um imóvel que está lá à venda, olha, tem alguns, principalmente comercial, são específicos. E se eu estou vendendo, e se você comprar, pode ser que você não vai vender mais ele. Então, as pessoas às vezes ficam esperando, mas está com dinheiro aplicado. Mas tem imóvel que vale a pena tirar e comprar, porque depois você não compra mais. Dependendo quem compra, você não compra mais. E você investe em imóvel? Sim, invisto. E a Maria Clara investe em imóvel? Maria Clara tem a casa dela, a renda dela, essa renda dela é depositada na conta dela, na poupança dela, fazendo render para fazer outros negócios. A Maria Clara tem a casa dela. Desde quando é feito esse investimento? Que você acredita realmente nisso? Porque eu acho que isso faz toda a diferença também em quem vai investir, em ter um corretor que realmente acredita e vive isso, né? E eu vivo isso. Então, eu realmente vivo. A Maria Clara, em 2015, foi a primeira casa dela. Que eu e meu marido já pensando nisso, meu marido era também do imóvel. Ele sempre falou, imóvel, ninguém tira de você, é seguro, é seu, está escrito lá no seu nome, é seu. Então, tá pago, tá lá. E ele tem a renda, a correção monetária, o que é? O aluguel. Então, além dele valorizar, você ainda tem a correção monetária, que é o aluguel. Então, você é vantajoso, além de seguro, tem essa correção. Mas acho que também essa questão de rentabilidade e tudo mais vai muito de você ter um bom corretor que vai também te instruir onde você investir, né? Sobre qual tipo de imóvel que você quer investir. Fala um pouquinho sobre esse direcionamento que você dá. Quando as pessoas vêm me procurar, eles não vêm simplesmente procurar uma opinião, tá? Vocês precisam uma consultoria. Então, você não pode simplesmente mostrar algumas opções. Você tem que mostrar para ele como uma consultoria. O que é melhor para ele. Então, assim, o que você quer? Né? Eu preciso saber de você, eu quero uma segurança. Né? Uma situação. Eu quero uma rentabilidade. Então, a gente vai adequar no que a pessoa quer, né? Segurança e rentabilidade. Eu quero morar. Então, vai depender do que você quer. Mas precisa ter um bom corretor, sabe? E tem bons corretores na cidade hoje, né? Eu me coloco nessa condição, mas temos também corretores bons, corretores que realmente trabalham com eficácia, trabalham olhando para o cliente, não só procurando uma renda, sabe? Mas agregado a isso, um olhar para o cliente. O que é ser, então, um bom corretor para você? É ser um corretor que vende muito a qualquer custo, ou é ser um corretor que fala a verdade, perde a venda? O que é ser um bom corretor para você? Um corretor que seja transparente, que fale a verdade, tenha honestidade com o processo, sabe? Não adianta você ir lá e ganhar uma comissão, e essa comissão ela não ser saudável. Né? Você esconder alguns pontos do imóvel, ou fazer situações que não seja transparente. Então, eu acho que o bom corretor ele tem que ser transparente. Às vezes você não vai vender naquele momento, mas com certeza, você sendo transparente, a pessoa vai olhar e falar, não comprei, mas ele me explicou certo.
me levou para o caminho certo. Então, quando eu pensar num corretor com honestidade, eu vou me lembrar dessa pessoa. Então, isso para mim é ser um bom corretor. Deixar uma marca positiva nas pessoas, na vida das pessoas. E isso até, eu já comentei isso com você e vou compartilhar aqui, porque se alguém tiver alguma coisa, pode falar. Mas é algo que eu nunca ouvi falar nesse sentido. Pode ser que, eu tenho certeza, nunca ouvi falar também, mas eu tenho certeza que tem pessoas que não gostam da pessoa Rosemárcia. Sim. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que diz sobre a índole da pessoa Rosemárcia, né? E eu acho isso muito legal, porque você fazer isso por pouco tempo, eu acho que é fácil. Agora, você fazer esse trabalho desde 1999 até hoje, e não ter uma pessoa que questione nada sobre seu caráter e índole, eu acho que é muito difícil assim mesmo, né? Porque é muito tempo. Então, conta pra gente como é que você faz para sempre se manter dessa forma. Tainara, na verdade, eu tive a graça de ter um pai. Meu pai foi uma pessoa deficiente física, ele tinha 80 centímetros de altura, mas ele foi assim, o maior homem que eu conheci. E a honestidade, ele nunca deixou à prova, sabe? Ele nunca negociou. E eu também não negocio minha honestidade. Então, e outra coisa, eu sou muito temente a Deus. Então, eu vim aqui enganar você, é fácil. Você sai, você me abraça, me agradece e tá tudo certo. E a hora que eu quero ir pro céu, a hora que eu chegar lá e Deus olhar e falar assim, sabe aquele dia você enganou a Tainara? Ninguém percebeu, mas eu vi. Eu sou um Deus que tudo vê. Então, além de cristã, querer andar sempre nos caminhos de Deus, a gente precisa ter essa honestidade, sabe? A honestidade tem que ser inegociável. Claro que às vezes tem alguma atitude que você não gosta, que eu falei, isso pode acontecer. Mas de que eu lesei alguém, eu passei alguém para trás, não, isso não. Não. Eu acredito que na locação, e até falando sobre isso, porque eu acho que na locação você deve comprar umas brigas danadas, não deve não? Porque assim, a locação é uma questão que muitas imobiliárias na cidade gostariam de ter uma carteira de locação por ser algo mais fixo, mais certo, não depende às vezes de uma instabilidade, se vai vender, se não vai vender, né? Só que é algo que todo mundo sabe que dá um trabalho danado, né? Como é que você faz para conciliar? Você tem dimensão da sua carteira de locação? Sim, tenho. E assim, quanto maior a carteira, maior é o problema. Por quê? Quando você chega lá na imobiliária procurando a locação, você já está com problema. Você precisa mudar. Isso é um problema, né? Mudar, adaptação. Então você precisa procurar o melhor lugar que se adapta a você, né? Então a gente já precisa ajudar você a resolver esse problema. Aí tem também as questões de imóvel. Tem imóvel que às vezes tem alguma situação, ou telhado, que é comum acontecer, né? Encanamentos, então pode acontecer alguma coisa. Então, o que a gente acontece? Tem que ter esse discernimento de conseguir conduzir essas situações de uma forma que não fique tão pesada, né? Tão estressante. E tem também, assim, nós quanto imobiliárias tem a lei do inquilinato, a gente trabalha em cima da lei. Então a lei está aqui é imobiliária. Existe o lado do locatário e o lado do proprietário. Então você tem que fazer esse entendimento entre os dois. Tem situação que o locatário tem razão, mas o proprietário não quer resolver. Tem situação contrária. Então você precisa intervir esses conflitos, né? E realmente é bem difícil, mas é muito gratificante. Porque quando você termina todo um processo que deu algum problema, você olha e fala, realmente, eu estou no caminho certo. Foi resolvido. E quando chove muito na cidade, você ainda perde o sono? Hoje não mais, mas já perdi muito sono. Muito sono. Porque tem situação que você sabe que vai acontecer, que vai chover, que pode danificar móveis, pode, né, prejudicar as pessoas e não teve condição de ser consertado a tempo.
Já passei por bastante situação, assim. Eu sei que você mesma já foi, já ajudou a limpar e tudo. Uma vez aconteceu isso, daí o proprietário não conseguiu um prestador de serviço. Quando conseguiu, o prestador teve que fazer um buraco e daí choveu. Entrou água toda no imóvel. E esse imóvel era uma transportadora. Aí a pessoa me liga, meia-noite, Osmar, eu tô aqui puxando água, assim. Tinha o que fazer? Não. Ele entendia também que não tinha o que fazer, porque não era culpa do proprietário, não era culpa dele, mas ele estava sendo prejudicado. Peguei, chamei meu marido, falei, vamos lá, vamos. Pegamos um rodinho cada um, fomos lá ajudar ele a derrapar a água do barracão. Até a gente conseguir que não prejudicasse, que não danificasse nada, né? Resolvemos o problema? Não, o problema continuou. Mas nós fomos lá ajudar, a empatia com o outro. Precisava ter feito? Podia ter ficado na minha cama. Não, vamos ajudar o outro, né? Vamos lá, vamos estar junto com os clientes, né? Seja no que for preciso. Para as imobiliárias que pensam em ter uma carteira de locação, qual o seu maior aprendizado ao longo de todo esse tempo que você pode compartilhar? Olha, sempre trabalhar com, né, acho que a honestidade é a base de tudo. Mas estudar o mercado, estudar o que está acontecendo, estudar o que tem que está por vir, qual o tipo de imóvel que está em lançamento, sempre estudar o mercado. Estudo sempre. Qual você vê que é a tendência agora para esse ano de... Gente, esse ano estamos em março já, né? Mas o que você vê que está mais em alta na cidade aqui de Umuarama e nesse ano de 2026? Hoje, as residências em condomínio fechado. Tanto para venda quanto para locação? Isso, né? Condomínio fechado. Hoje tem bastante procura nesse sentido. Uhum. Mas ele é cíclico, o mercado ele é assim. Hora tá assim, hora é assim. Então, assim, o mercado ele não para. A locação e a venda, ela não para. Tem cliente para todo tipo de imóvel. Todo tipo de imóvel. Mas até um dia, conversando aqui no podcast, se eu não me engano, foi o Carlinhos Françolin, ele falou assim, imóvel que está dentro do preço, ele vende. E vem de acordo com isso também que você está falando, né? E também tem a questão aqui na cidade sobre a avaliação dos imóveis, que é o que você também comentou sobre o corretor, sobre ele estudar, né? Como que você vê isso da avaliação dos imóveis? Porque tem imóveis com valores muito discrepantes, e isso vem da avaliação, né? Isso. O que acontece? Por isso que eu falo, quem for começar no ramo precisa estudar, ele precisa entender. Um corretor não fica pronto no mês, 2 meses, 3 meses. Ele tem que ter a humildade de vir perguntar para os outros que estão, seja em imobiliária, seja de parceiros, de perguntar e querer entender realmente o mercado. Por quê? Se um imóvel vale 100, ele avalia por 150, virou verdade para o vendedor. E daí para você trabalhar esse imóvel no preço real? Porque existe o preço e o valor. O valor, ele vale, mas é o que o mercado paga? É lei da oferta e procura. Então você tem que adequar o preço de mercado. E para isso, muitas vezes, os corretores, eles cometem alguns erros. Primários ou não, mas é cometido erros. Então precisa ter cuidado com isso. Essa valorização de uma situação que hoje daí fica lá com a placa e não vende. Isso é bom? Tanto para o vendedor quanto para um possível comprador? Não é bom. Né? Tem que ser no preço real. Tudo vende, desde que esteja no preço de mercado. E como que você vê essa entrada de novos corretores? Hoje, então, para ele poder entrar, ele precisa ter um caixa ali para segurar até esse tempo, né? Dele poder aprender, dele poder pegar essa carteira, assim como aconteceu com você em 1999. Isso. Porque quando você entra no ramo, é um ramo de, assim, você vai colher frutos a longo prazo, né? Você vai se colocar no mercado, as pessoas têm que saber quem é você dentro desse mercado, para você ter a confiança dos clientes, para você ser indicado, para você ter a credibilidade. Então, isso demanda às vezes tempo, né? Tempo que eu digo assim, 1, 2, 3 meses, né? Até eu te atender, você gostar do meu atendimento, vim falar para outra pessoa, olha, vai lá que a Rosimar se atende bem, ela me atendeu bem, deu tudo certo, me entregou o imóvel sem nenhum problema, registrado. Então isso vai demandando tempo. E a pessoa tem que ter uma organização quanto a isso. Então o que o corretor novo ele precisa? Organização financeira, estudo, dedicação e perseverança.
Acho que esse é o tripé. E honestidade. Tanto com o cliente quanto com outros corretores. Mas a gente sabe também que a questão de, não sei se fala malícia, estratégia ou o que é ali do corretor, de onde que você acha que vai esse limite do corretor? Que ele extrapola e ele passa do limite com você e ele já não é mais uma parceria legal. Tainara, é assim, ó, essa semana aconteceu, né, com a gente e a gente vive isso, tem vivido isso, né? Tem imobiliária, tem corretores que fica com o meu site mais aberto do que eu. Ele fica entrando no site para ver o que está entrando de novo, passa na frente do imóvel, pergunta para os vizinhos quem que aconteceu essa semana. Bateu palma, quem que é o proprietário, foi atrás do proprietário e foi lá e falou para o proprietário, posso mostrar? Fiquei sabendo que é seu imóvel, está para locação. Então, assim, isso para mim não é ética. Ética e honestidade para mim é junto, tá? Uhum. Não é ética. Porque fui eu que fui lá. Eu que encontrei o imóvel. Eu que trabalhei esse imóvel. Aí ele vai lá e bate palma. Faz parceria, né? Me liga, faz parceria. Agora, por que ele vai lá direto, sendo que não tinha placa, não era para estar esse imóvel à locação nem à venda, e ele vai? Isso aí, para mim, não é ética, não é honestidade. E por falar nessa questão de ética, a gente tem acompanhado algo que há pouco tempo atrás não era tão comum acontecer, e eu vou comentar com você porque eu sei que aconteceu com você há pouco tempo atrás. Sobre a questão de ter mais de uma placa de imobiliária no imóvel. O que você acha sobre isso? Péssimo, péssimo. Por quê? A gente tem que cuidar do mercado. Daqui a pouco fica prostituído. Daqui a pouco tem 10 placas em imóvel. Sou contra. Você nunca vai ver minha placa. Você pode até ver. Quando eu coloco a placa, alguém coloca do lado. A partir do momento que eu fui avisada, a minha placa sai. Seja de proprietário, seja de outra imobiliária. E eu ligo para a pessoa, sabe? Porque assim, como que coloca a placa dando a minha? Eu já trabalhei esse imóvel. Você quer trabalhar? Trabalha então com parceria comigo, né? Assim como eu vou fazer parceria com você. Se você faz isso comigo, você vai fazer com mais pessoas. Então, se você fizer parceria comigo, você também vai fazer com mais pessoas. Todo mundo ganha. Então, eu sou contra 2 placas, seja de quem for, tá? A minha placa é exclusiva. E você acha que o proprietário, ele percebe essas coisas? Ah, percebe, né? Já começou a perceber. Então, quando começa a ter situações, eu tive mesmo um caso que nós vendemos, né, para uma pessoa e ela veio e me perguntou assim, escuta, tal pessoa vai entrar na comissão? Porque se ela for entrar na comissão, eu não faço esse negócio. Você vê? Então, por quê? Porque eu já tinha tido alguma situação com essa pessoa. Então, os clientes estão percebendo isso. E por falar em clientes percebendo, a cidade, graças a Deus, está crescendo bastante, né? Novos empreendimentos aí, lançando novos loteamentos. E, enfim, a gente sabe que existem algumas questões, como que fica, apesar da gente saber que não é uma responsabilidade direta, mas, enfim, como fica o corretor em casos de empreendimentos que não tem documentação, mas vai e vende o empreendimento? Como fica essa vida de vocês? Na verdade, o corretor ele responde civil criminalmente pelo que faz. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado. Porque você pode entrar numa situação, além de envolver financeiramente outras pessoas, de ter perca, você também pode entrar numa situação muito difícil. Por quê? Porque não teve o cuidado, o zelo de fazer o processo correto. Então, se você vende uma propriedade, um lote, o que for, também sem documento, é responsabilizado também o corretor? Sim. Tanto que na nossa imobiliária, nós nunca vendemos. Não permito lá. Isso é interessante porque isso é algo que acontece na cidade e que muitas vezes acaba queimando o mercado em geral, né? E a minoria que acontece, né? Não são tantos casos. E acaba, às vezes, queimando o mercado, né? Por uma obra que não saiu, e daí o cliente, às vezes, fica receoso e tudo mais.
Quais são as dicas que você daria para esses clientes que vão procurar por esses imóveis? Na verdade, quando assim, a pessoa vai comprar um imóvel, ela precisa ter um acompanhamento de um bom profissional. Acho que isso é o primeiro passo, sabe? Procure um corretor credenciado, que ele esteja estabelecido, que ele tenha uma história né, dentro da cidade, para que comece certo o negócio, sabe? Não que os outros vão fazer errado, mas assim, se ele está procurando a segurança, a maior segurança seria essa, né? Procurar o caminho de que dentro de uma imobiliária ele tem os passos seguros para o negócio dele, né? Para a compra que ele vai fazer. Então, eu acho que isso é um cuidado dele que ele tem que ter. Qual o erro mais comum que você vê os proprietários cometendo na hora que eles vão comprar um imóvel? Assim, não analisar totalmente o processo, seja do imóvel, seja a localização, confiar, de repente, em situações que, às vezes, até é bastante claro que não está indo para o caminho certo, sabe? Então, eu acho que começar a observar melhor todo o processo, seja do imóvel, seja de quem está atendendo, de quem está vendendo. E quais são as dicas para fazer uma boa compra de imóvel em Umuarama hoje? Olha, Primeiro procurar... Primeiro procurar Garcia Irmãos. Não, temos, né, vários corretores bons também. Mas eu acho assim, é isso mesmo, é procurar um bom corretor, que ele vai ter os melhores produtos em mão. Você vem já de uma longa trajetória e que era totalmente diferente a busca por imóveis antes do que é hoje. Qual que você vê que é essa maior diferença em relação ao consumidor? Porque assim, antes, lá quando você começou, você pegava todo mundo, levava no imóvel, via ali no jornal, enfim. Hoje a gente vê que o consumidor, o comprador já chega mais ou menos quando a gente chega no médico, né? Já mais ou menos sabendo ali o que ele quer, ele já passou ali pelo imobiliário, já viu todos os imóveis que tinha, então já chega para você mais filtrado. Qual que você vê que é essa maior diferença? O que isso facilita a vida do corretor? O que isso dificulta a vida do corretor? Como que você vê? Porque você passou por essas duas etapas, né? Do analógico e do digital. Assim, eu acho que hoje o que a gente tem de maior patrimônio é o tempo, né? E com toda essa reviravolta que deu, né? Que quando o cliente chega para nós, muitas vezes ele sabe até mais do que a gente do imóvel. Porque qual que é o primeiro passo? Entra no mercado imobiliário. Isso é uma verdade, tá? Entra e já busca ali. Ele já chega selecionado o que ele quer. Então, olha quanto tempo que você deixou de gastar em situações que daí não produziria, né? Antes você ia no imóvel, mostrava aquele, mostrava esse. Hoje não, hoje você já vai específico. Então você já está na frente do processo. Então, para mim, isso foi uma vantagem. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Ao contrário, eu acho que foi um benefício para nós corretores, né? E você já vai assertivo no que ela já chega com o imóvel separado para você. É isso que eu quero ver. Olha que facilidade daí para você, né, conduzir. E acho que isso também facilita você ser um bom corretor, né? Porque a gente entende que, poxa vida, o cliente ele já viu, ele já olhou, entrou no imobiliário, viu que tinha todas as opções. Se ele chegou, ele se deu o trabalho, ele chegou até você, assim, Quer comprar? é porque ele quer comprar. Né? O que você vê que faz um corretor perder uma venda dessa? A falta de informação. Porque a gente vende informação, né? Também. Então, às vezes, a falta de informação e negociação. Não conduzir a negociação de uma forma que seja para fechamento. Como que você vê que é essa condução para fechamento? Porque assim, a gente entende que a mulher, ela tem um jeitinho, mas nós já negociamos com a Rosemárcia, nós sabemos que ela dá o fecho ali, entendeu? Então, quando que você vê que é essa hora desse fecho que você vai dar?
Porque às vezes você está assim, é tanta informação para quem está comprando que ele não vai fazendo esse fechamento na cabeça dele. Olha, não é isso que eu quero. Então o corretor ele precisa ajudar nisso também, sabe? Quando a gente chega de uma forma assim, olha, é isso, nós temos isso aqui da melhor forma, esse é o melhor preço, essa é a melhor forma de pagamento, não é para você acuar o comprador, não, para você ajudar ele na cabeça dele como que é a melhor forma para fazer o fechamento. Então é para isso, sabe? Então se você deixa muito solto, aí a pessoa não consegue ter essa visão, sabe? Essa visão fica um pouco vaga para ele. Tem gente que não, já é do negócio, mas tem pessoas que só vai comprar um imóvel, 2 imóveis na vida. Então aí vem o medo, vem a incerteza. Então você precisa ajudar nessas questões, sabe, do medo, da incerteza. Você precisa ir eliminando essas etapas junto com a pessoa, né? Dando a segurança para ela, mostrando o que ela tem dúvida, sabe, fazendo de forma assertiva para ir fazendo um fechamento. Mas acredito que também com toda essa sua bagagem, não sei se desde o início era assim, mas acredito que é algo mais difícil, você também hoje não tem tanto aquela ansiedade, né, que muitas vezes você acha que pode acabar atrapalhando um corretor e atrapalhando o cliente também? Ah, sim, isso também, né? Aquela ansiedade, apavorar muito, né? Não, tem que ter calma. É um tempo. Você tem que deixar ele pensar, mas você tem que avançar, sabe? Tem que ter esse tempo. E isso aí, nenhum profissional, ele é pronto, ele nasce pronto. Isso são circunstâncias que você vai vivendo e vai moldando você. Claro que hoje, né, eu tenho um conhecimento, mas lá atrás eu também tive algumas situações que eu precisei ser chamada a atenção pelo cliente às vezes, sabe? E aí é onde a gente vai aprendendo. Eu hoje, lá na imobiliária, nós temos corretores, eu ensino tudo para todo mundo, para pular essa fase, não precisar passar pelo que eu passei. Então, eu já tento, da melhor forma, ensinar tudo. E acompanho também as vendas, acompanho os fechamentos, até para eles ir entendendo. Hoje, estão caminhando sozinhos. E hoje você ainda passa por coisa nova? Tem dia que eu olho para a Dani e falo, Dani, isso eu nunca vivi. Vamos lá, vamos ver como que resolve. Até hoje. Ninguém sabe tudo que não possa ensinar. Não, ninguém sabe tudo que não possa aprender. Ninguém sabe nada que não possa ensinar. Tem algum exemplo? Porque nós ficamos pensando aqui, o que a Rose Márcia não sabe sobre locação? Tem alguma coisa nova para a gente pelo menos poder imaginar alguma coisa que possa acontecer? Então, vai ter situações sim, que vai ter, e não, assim, nominar agora eu não consigo, mas até a semana passada eu vivi situação, eu falei, Dani, isso eu nunca vivi. Então é de documentação, é de processos, né, de processos internos, de cliente que chega com situações diferentes, sempre vai ter. Você acha a locação mais difícil ou mais fácil que a venda? Mais difícil. Mais difícil o processo. Porque, assim, a locação, entenda só, vai captar o imóvel. Então, você captou o imóvel, aí você vai colocar ele no mercado, aí você vai mostrar esse imóvel, aí você vai arrumar a pessoa. Aí você arrumou a pessoa, passar para a documentação. Aprovou a documentação, vai para a vistoria. Passou da vistoria, vai para o contrato. Passou do contrato, entrega a chave. Entrega a chave, ele vai morar. Aí começa. Alguma situação que ele olha, eu gostei, mas agora isso aqui eu queria mudar, mas você olhou, então essas situações que você começa a administrar. Daí tem o locatário, tem o proprietário e tem o fiador dele. Aí esse fiador tem a esposa, aí ele tem a esposa, o proprietário também. Então são várias pessoas que você vai estar em contato até o final da locação. Então não é só aluguei e pronto. E dentro desse processo existem as questões legais, existem, né, pagamentos, inadimplência. Então, olha quanta coisa na locação que você tem que administrar. E o que você vê que a maioria das pessoas não entende sobre a locação de imóveis? Que existem regras, tanto para um lado quanto para o outro. O proprietário tem obrigação e direito e o locatário tem obrigação e direito. E as pessoas pensam
que todo mundo só tem direito. A locação, na verdade, é um resolver problema, né? Todos os dias. Todos os dias. Porque acho que a venda é mais por realizar sonho, né? E a locação, as pessoas chegam tudo lá brava com você ou com pressa. É assim, quero mudar, eu preciso mudar porque eu preciso entrar, ou eu preciso mudar que eu tô indo embora. E é tudo assim, tudo muito rápido. E existe alguma fórmula para você reduzir esses conflitos? Sempre com muita paciência, com muita empatia, tentando da melhor forma antecipar alguns problemas, sabe? Então, mas uma fórmula mágica não tem, é viver mesmo. Já teve algum imóvel que você se recusou a pegar? Já teve imóvel que eu entreguei para o proprietário que eu não queria mais dentro da imobiliária. E se recusar a pegar, sim. Se tem problema com chuva, se tem problema estrutural, daí eu já não pego, sabe? Porque daí eu vou colocar uma pessoa lá dentro que vai passar por situações já desnecessárias. Se eu já sei que pode acontecer, por que eu vou fazer? Então eu prefiro não pegar. Agora, já teve situação que eu peguei a pasta e falei, olha, eu gostaria que você se retirasse da imobiliária. O que faz tirar a Rosemárcia do sério? Ai, quando você tá assim, trabalhando, dando o seu melhor, da melhor forma, e a pessoa olha para você e fala assim, não concordo com isso, porque você trabalha dentro de uma lei, que a lei, né, fala dos direitos e obrigações, ele fala assim, não, mas comigo não tem isso. Comigo sou eu que mando, o imóvel é meu, não existe lei, não existe ninguém, e você tá errado, e, sabe, começa a desrespeitar a gente, você não tem capacidade, porque eu tenho capacidade de trabalhar da forma correta, sem ser da forma correta eu não tenho mesmo. Aí eu falo, então vai administrar. Ou leve para alguém administrar. Pode ser que tenha alguém que trabalhe como você queira, né? Qual que foi o maior aprendizado que a locação já te deu? Que todo problema é passivo de resolução. Só não a morte. E o que você vê, assim, que mais prejudica a imagem do mercado imobiliário hoje? Eu acho que é a falta de compromisso, de honestidade, né? Desse mercado, de algumas pessoas do mercado, né? Então isso prejudica bastante, sabe? E assim, as pessoas, elas querem a todo custo fazer negócios. Tem que ter um pouco de cautela quanto a isso. Vamos fazer bons negócios sadios, negócio ganha-ganha. Você perde o negócio por falar a verdade? Ou você prefere dar um ok, falar o que o cliente quer ouvir e fechar o negócio? Não, prefiro falar a verdade e perder às vezes o negócio. Mas depois ele vai voltar. Então eu prefiro temporariamente perder negócios, né? Porque se você está falando e a pessoa não quer ouvir, não adianta você ficar falando. Ela não quer ouvir. Tem gente que chega lá e quer ouvir o que ela quer. E o que você se transforma quando eu falo o que você não quer ouvir? Então, aí é quando as pessoas podem ir embora. Mas depois, tenho certeza que voltam. O que você considera um bom investimento hoje na cidade de Umuarama? Imóvel, qualquer tipo de imóvel que esteja dentro do seu orçamento, compre. É bom negócio. É negócio de segurança. Hoje, você comentou sobre essa procura pelas casas nos condomínios. Você vê que é seguro a pessoa lá fazer casa no condomínio e colocar para alugar que aluga? Sim, aluga. Aluga, vende, né? Aluga, vende. Estando dentro do preço, aluga e vende. E como funciona essa questão da precificação? Porque, assim, até recente a gente estava conversando aqui no intervalo e queria que você explicasse um pouco sobre isso. Porque tem cliente que chega e fala, meu imóvel não vende de jeito nenhum, não recebo proposta, o mercado está ruim, o que acontece? Como que você lida com essas situações? Que o cliente às vezes estabelece o preço ou que ele é avaliado, assim como você falou, ele é super avaliado. Como que vocês trabalham com isso? Falando a verdade para o cliente, sabe? A gente faz a avaliação e mostra para ele. Quando você faz uma avaliação, ele envolve várias situações. O preço, o valor, a localização, porque assim, preço e valor são diferentes, né? O valor é o que vale. Agora, o preço é o que o mercado paga, é a lei da oferta e procura. A localização envolve bastante, né? Então, assim, aí você tem que ser verdadeira para a pessoa. Falar o que precisa ser dito e assim, ó, tudo vende, tá? Tudo vende.
tudo tem um cliente. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas tem o cliente certo. O que precisa ter? Atrativo. Alguns atrativos a localização, outros atrativos é a forma como foi construído o imóvel, outros o preço. Nem sempre é preço, mas tem casos que o preço tem que ser atração. Então, é isso que você tem que explicar para a pessoa. Isso, só um corretor de imóvel. Só um corretor de imóvel tem esse conhecimento. Então agora vamos para um bate-bola de respostas rápidas, hein? Tá bom, vamos lá. Venda ou locação? Os dois. Negociação difícil ou cliente indeciso? Negociação difícil. Primeiro imóvel para morar ou para investir? Morar. Papel ou digital? Papel? Muito. Café ou água na reunião? Água. Mulher no mercado de trabalho é? Necessária. Uma qualidade essencial de um corretor? Honestidade. Um erro que o comprador mais comete? Não confiar quando o corretor de confiança dele está falando. Um bairro promissor em Umuarama? Próximo ao shopping. Uma palavra que define sua trajetória? Dedicação. Então, para a gente encerrar aqui, o que você falaria, Rosemárcia? Tanto para a Rosemárcia lá de trás, que matava porco, que começou em 1999 com a criança pequena e tudo, o que você falaria para essa Rosemárcia e o que você falaria para tantas outras mulheres que com certeza se inspiram em você, que é mãe, empresária, vó, e que estão aí nesse mercado de trabalho, muitas vezes chorando, passando pelo que você passou lá atrás, ou simplesmente trabalhando e tendo que provar aí o seu valor. O que você falaria para elas? Estuda. Estuda, estuda. Primeira coisa. Não desista. Vai e faça. Você é capaz. Nós somos mulheres, nós somos capazes. Como que seu pai falou, é justamente... Vai e faça. Essa mulher. Justamente porque você é mulher que você vai fazer. Exatamente. É isso aí. Então, muito obrigada, Rosemárcia. Eu tenho certeza que você falou coisas que ninguém nem imaginava. Ninguém imaginava que você matava porco. Ninguém imaginava que você dirigia caminhão, né? Então, é muito bom conhecer você como pessoa, muito além do seu sucesso imobiliário, porque eu tenho certeza que esse sucesso é reflexo de quem você é, né? Não só do que você faz. Então, para nós, ter você como cliente há tantos anos, para nós é muito gratificante, mas ter você aqui por 1 hora e também falando para as pessoas, para nós também, com certeza, é um conteúdo muito valioso. Então, muito obrigada. E claro que eu não podia deixar de falar do Jabes, porque se muita coisa aconteceu, é porque ele permitiu. Ele veio e falou, vamos comigo, nós vamos ser sócios. E daí a coisa foi acontecendo. E assim, ele me deixou trabalhar da melhor forma. Você vai e faça. Também foi assim. E isso aconteceu. Então hoje a gente tem uma carteira grande, graças a Deus. É uma carteira que não veio de graça. Foi muito trabalhado, muito sofrida, sabe? Com muito empenho, não só meu, como de toda a equipe. Que eu tenho uma equipe muito boa, capacitada, então é graças a essa equipe também. Então não posso deixar de agradecer a minha equipe e ao Jabes, que são meus parceiros, que a gente está aí junto sempre. E vamos ficar juntos, já falei para ele, Jabes, tamo junto. Não, é casamento. Sociedade é isso, até o final. Acabou, é até o fim. Até o fim, isso mesmo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.